Olá, eu sou a Odete Costa, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui você sempre vai encontrar assuntos sobre sociologia, antropologia, linguagens, ciências humanas. Hoje nós vamos falar sobre os primeiros questionamentos que fazemos pensando sociologicamente. E você faz isso sem mesmo saber que você está pensando de forma sociológica. Quer ver? Perguntas tais como esse mundo surgiu? Por que nossas condições de vida são tão diferentes daquela de nossos pais e avós? Que direção as mudanças tomarão no futuro? Se você já se perguntou sobre essas coisas, você certamente estava pensando de forma sociológica. Questões sobre o que é trivial, que embora pareça natural, pode ter muito significado por trás. E quando você começa a estudar e a pesquisar sobre, certamente você encontrará usos, costumes, formas de pensamentos e ações que determinam o surgimento do que você está questionando. A sociologia é o estudo da vida humana, é o estudo dos grupos e também das sociedades. É um empreendimento fascinante e também irresistível quando você começa. E quando você se apaixona, pela sociologia. Por que a sociologia é fascinante? Porque o seu objeto de estudo é o nosso próprio comportamento como seres sociais que somos. Observe que nós temos a tendência natural de observar o mundo a partir de nós mesmos e de observarmos também nossos familiares e amigos. Mas essa amostragem ao nosso redor é muito pequena. É preciso uma visão muito maior, mais ampla, sobre por que nós somos o que somos, por que nós agimos como agimos. E a sociologia nos ensina a ver que aquilo que nós encaramos como natural, inevitável, bom ou verdadeiro, pode não ser bem assim. E que os dados da nossa vida são fortemente influenciados por forças históricas e sociais. E você, enquanto estudante, pode até não dar muito valor à sociologia, o valor que ela merece. Mas você precisa entender que as nossas vidas individuais refletem os contextos de nossa experiência social. E isso é fundamental para a abordagem sociológica. Nessa nova série de estudos, onde eu vou gravar vídeos com mais frequência, a nossa bússola será esse livro aqui, do Anthony Giddens, Sociologia. Maravilhoso, olha, grosso, maravilhoso. E Giddens nos dá um exemplo muito legal, onde ele fala sobre o desenvolver uma perspectiva sociológica. Para ele, aprender a pensar sociologicamente, olhando, em outras palavras, de forma mais ampla, significa cultivar a imaginação. Então, aprender a pensar sociologicamente significa cultivar, significa trabalhar a imaginação. E estudar sociologia não pode ser apenas um processo rotineiro de adquirir conhecimento. Não é só isso. A sociologia, ela tem o poder de mudar as nossas vidas. E ela tem o poder também de nos defender, tem o poder de nos colocar numa posição até mesmo estratégica às vezes. Um sociólogo é alguém que é capaz de se libertar da imediatidade das circunstâncias pessoais e apresentar as coisas num contexto muito mais amplo. O trabalho sociológico depende daquilo que o autor norte-americano Wright Mills, numa frase famosa, chamou de imaginação sociológica. A imaginação sociológica, acima de tudo, exige de nós que pensemos fora das rotinas familiares das nossas vidas, da vida cotidiana, a fim de que possamos observar de um jeito, de um modo renovado, de um modo diferente. É como se pudéssemos observar de fora para dentro. É como se nós não estivéssemos ali naquela situação e estivéssemos do lado de fora observando. Considere o simples ato de tomar uma xícara de café. Vem comigo, vamos tomar esse cafezinho comigo. Vamos lá. O que poderíamos dizer a partir de uma xícara de café? Tomar uma xícara de café, do ponto de vista sociológico, sobre esse exemplo de comportamento, que é aparentemente desinteressante. Você já tomou seu café hoje? Você acordou, o que você fez? Você tomou café? Ou você não toma café? Mas se você não toma, na sua família alguém toma. Ou pai, ou mãe, avô, o irmão mais velho, alguém toma. Café é um rito muito enraizado na vida do brasileiro. Então, o que nós podemos tirar desse ato de tomar café? Bom, podemos tirar muitas e muitas coisas. Poderíamos assinalar, antes de tudo, que o café não é somente uma bebida. O café possui
um valor simbólico, como parte das nossas atividades sociais diárias. Quando você recebe alguém em casa, geralmente lhe é oferecido um café, um cafezinho. Aceita um café? É uma forma de socializar. Frequentemente, o ritual associado a beber café é muito mais importante do que o ato de consumir a bebida propriamente dita. Para muitos ocidentais, que é o lado do planeta em que nós estamos, uma xícara de café pela manhã ocupa o centro de uma rotina pessoal. É o primeiro passo essencial para começar o dia. O café bebido de manhã é muitas vezes seguido depois, durante o dia, por um café em companhia de outras pessoas, ou seja, é a base de um ritual social. Duas pessoas que combinam de se encontrar para o café estão provavelmente mais interessadas em ficarem juntas e conversar do que simplesmente tomar um café. Elas não estão interessadas no café que elas estão bebendo. Vocês estão entendendo que o café, a xícara de café é o elo. Vamos tomar um café? Olha o quanto isso é cultural. Não é o café em si, porque uma outra pessoa pode não tomar café, por exemplo, eu não tomo, mas se alguém me chama para tomar um café, eu consigo entender o que aquela pessoa quer. O café não é importante, mas é um veículo pelo qual eu vou socializar com aquele outro ser humano, beleza? Então, o ato de comer e beber em qualquer sociedade vai fornecer ocasiões de interações sociais para a encenação de rituais, oferecendo uma riqueza de detalhes para um estudo sociológico. Em segundo lugar, o café é uma droga. Por conter cafeína, é uma droga que tem um efeito estimulante sobre o cérebro. Muitas pessoas bebem café pelo estímulo extra que ele propicia. Dias longos no escritório, noites de estudo até tarde, pode se tornar quase insuportáveis, né? Mas com a ajuda de um cafezinho, as pausas que são feitas para tomar um cafezinho faz com que a mente dê uma relaxada. Então, acaba causando, como consequência, uma dependência. Mas os viciados em café não são vistos pela maioria das pessoas na nossa cultura como usuários de drogas. Ninguém chega em alguém que está bebendo uma xícara de café e diz: ô, drogado, e aí, como é que tá? Tô tomando a dose de hoje? Não, ninguém faz isso, né? Como o álcool, o café é uma droga socialmente aceita, enquanto a maconha, por exemplo, não o é. No entanto, há sociedades que toleram o consumo de maconha ou até mesmo de cocaína, mas desaprovam o café e o álcool. E isso é um prato cheio para os sociólogos. Então, os sociólogos estão interessados no porquê da existência de tais contrastes. Em terceiro lugar, o indivíduo que bebe uma xícara de café é apanhado numa complicada trama de relacionamentos sociais e econômicos que se estendem pelo mundo. O café é um produto que conecta as pessoas das mais ricas às mais empobrecidas partes do planeta. Ele é consumido em grande quantidade em países ricos, mas é cultivado principalmente em países pobres. Abrindo aqui um pequeno detalhe. Ironicamente, o Brasil é um dos países que mais produz café. E café de qualidade. Ironicamente, a classe média, a classe pobre, da classe média para baixo, consomem um tipo de café que a própria legislação permite que contenha impurezas, que contenha gravetos, terra, enfim, insetos, o que tiver ali. E tudo aquilo é torrado, é moído e fica com um gosto estranho e dá azia no povo. Tem muita coisa ali além do café. E isso é ridículo porque nós produzimos o café e nós tomamos o refúgio do café. Isso é muito triste, é algo para se pensar. É uma pauta sociológica. Ele fornece a muitos países sua maior fonte de divisas externas. A produção, o transporte, a distribuição de café requerem transações contínuas entre pessoas a milhares de quilômetros de distância do seu consumidor. Estudar essas transações globais é uma tarefa importante da sociologia, uma vez que muitos aspectos de nossas vidas são agora afetados por influências e comunicações sociais em escala mundial, graças à globalização. E em quarto lugar, o ato de beber um café pressupõe todo um processo passado de desenvolvimento social e econômico. Da mesma forma que os outros itens da dieta ocidental, agora familiares a nós, como chá, bananas, batatas e açúcar branco, o café passou a ser largamente consumido somente a partir do final do século XIX. Antes disso, ele não era largamente consumido.
Embora a bebida tenha se originado no Oriente Médio, o seu consumo de massa remonta ao período de expansão ocidental que data de um século e meio. Virtualmente, todo o café que bebemos hoje vem de áreas ou América do Sul ou África. E esses lugares foram colonizados por europeus. Não é, portanto, de forma alguma uma parte natural da dieta ocidental. O legado colonial tem tido um impacto enorme no desenvolvimento do comércio mundial de café. E em quinto e último lugar, é um produto que permanece no centro dos debates contemporâneos sobre globalização e comércio internacional, direitos humanos e também a destruição ambiental. Como o café tem crescido em popularidade, ele passou a ser uma marca e ficou politizado. As decisões que os consumidores fazem sobre qual tipo de café beber, onde adquirir, têm tornado escolhas de estilo de vida. Os indivíduos podem escolher beber somente café orgânico, café naturalmente descafeinado ou café comercializado honestamente. Esse honestamente seria através de esquemas que pagam integralmente os preços de mercado a pequenos produtores de café em países em desenvolvimento. Os consumidores podem optar por ser clientes de cafeterias independentes, em vez de usar as cadeias corporativas de café, tais como Starbucks. Os consumidores de café podem decidir boicotar o café vindo de certos países que violam os direitos humanos e os acordos ambientais. E os sociólogos estão interessados em entender como a globalização aumenta a consciência das pessoas acerca dos assuntos que vêm ocorrendo em cantos diversos e distantes do planeta, estimulando-as a desenvolver novos conhecimentos em suas próprias vidas. Viu aí como um simples ato de tomar café, que faz parte da sua vida? Quantas vezes você tomou café e nunca nem parou para pensar no produtor que plantou, o trajeto levado até esse café chegar até você, as implicações sociais, as implicações econômicas? Nada disso você pensou, você só tomou o seu café. E você vê o quanto o ato de tomar café pode se tornar político. O pensamento sociológico, o pensar sociológico, ele exige que você pare para pensar, que você reflita. E quanto mais você desenvolver essa perspectiva sociológica, mais você cresce como ser humano. Você se torna mais agradável para as pessoas que estão ao seu redor. Então vale a pena você continuar comigo aqui. Vamos estudar a sociologia. Pare de achar que a sociologia é uma disciplina, um conhecimento que é desnecessário. Isso não é verdade. Sociologia é muito importante. Bom, eu espero que vocês estejam bem, que vocês permaneçam bem e eu vejo vocês na próxima. Até mais!